eu sou o Cadu DC, você está aqui no Escola para Médios, curso básico de mediunidade, e estamos aqui na segunda parte da nossa segunda aula, nossa segunda videoaula aqui do curso, que a gente vai falar sobre os sintomas da mediunidade, que eu acho um tema bastante importante, que muita gente tem curiosidade de saber quais são os sintomas quando a mediunidade ela começa a florar na pessoa, e quais são as características da mediunidade, que são várias, que todo médium ele deve conhecer, são importantes para o seu desenvolvimento e educação. Então, sem mais delongas, eu vou apagar aqui e a gente já vai logo falando dos sintomas. Quais são os sintomas no afloramento da mediunidade? Eu tive vários. A espiritualidade sempre me avisando, sempre falando: Cadu, você está aflorando sua mediunidade. Estamos presentes, mas nós não somos os agentes desse acionamento. Tem gente aí te acionando. E eu não percebi. Mas eu elenquei aqui 7 sintomas, que são os sintomas mais comuns, né, que são efeitos pelo corpo físico, porque o corpo físico é o último corpo que apresenta os sintomas da mediunidade. A mediunidade ela acontece no corpo espiritual. Os corpos sutis, a gente não vai entrar nesse curso. Os corpos astral, perispírito, né, mental, são dimensões no nosso segundo curso, no curso intermediário. Mas eu vou citar que corpo astral, sempre corpo astral, duplo etérico e corpo físico. São os 3 corpos que a gente mais vai falar, né? Então vamos lá. Eu elenquei aqui 7 grandes sintomas que todo médium deve perceber. Mas primeira coisa, Cadu, esses sintomas são muito ligados à medicina, porque são eventos pelo corpo que parecem doenças, parecem enfermidades. Vá primeiro ao médico, se consulte, pergunte ao médico, veja se não é sintoma mesmo físico, se não é um desregramento de algum órgão, se não é uma coisa psíquica, se não é uma coisa do próprio corpo físico, porque temos que descartar todo o evento físico para depois entrar no processo espiritual. Não vamos achar que tudo é mediunidade, que nem tudo é. Mas o afloramento é. Tanto é que eu fui ao médico, eu posso dizer de carteirinha, eu fui ao médico, eu tomei uma injeção de cada braço, o médico falou que esse menino não tem nada. Eu fiquei 1 mês tomando tarja preta, achando que era um distúrbio, né, da minha cabeça, para poder amenizar os efeitos do afloramento da mediunidade, que eles vieram com o pé na espinha. Foi muito punk, foi bruto o meu afloramento. E eu posso dizer para você que eu tive todos os sintomas que eu vou falar aqui para você. Então vamos lá. Primeiro, as vibrações. Eu sentia as vibrações muito no corpo, eu sentia mal-estar nos lugares, eu sentia aquele sentimento de pessoa empata, que também é um termo que a gente vai explicar mais à frente, que é sentir as vibrações do ambiente, porque a vibração do ambiente era emitida por um espírito. Então o espírito ele estava por ali vibrando e eu captava as ondas magnéticas dele. Então, se você consegue captar ondas magnéticas de espírito, então é um dos sintomas primeiro, que é a vibração. O segundo é um efeito mais físico. Ela acontece muito localizado pelo corpo. Ou seja, quando você tem arrepios, que não é uma corrente de ar, que não é alguém se aproximando e passando a mão de você, sente um arrepio ocasional. Formigamento. Formigamento é aquele formigamento local, assim, em cima do braço, ou então próximo ao peito. É um espírito se aproximando e injetando uma energia em você. Então você entrou no campo áurico dele. Na aura do espírito, a vibração dele passou por você e você sentiu. É um dos sintomas da mediunidade. Então arrepios também é um sintoma de mediunidade. Se não for frio, tá sentindo frio, aí arrepia. Tá calor e sentiu arrepio, pode ser mediúnico. Não vou cravar porque sempre tem que descartar os problemas, né, de saúde.
Dores pelo corpo também. Quando eu fui levado ao médico, olha só, eu conto esse relato aqui no YouTube. Eu fui considerado uma pessoa infartando. Eu senti uma forte dor no peito. Eles me jogaram dentro do carro. Eu fui parar no hospital, achando que eu estava morrendo mesmo. Então, na verdade, eu estava dando passividade a um espírito enfermo. Ele tinha acabado de desencarnar pelo coração e se aproximou de mim achando que estava desencarnando de novo, e eu também não sabia, achei que estava desencarnando, porque eu sentia toda a vibração dele através do chakra coronário. Me jogaram dentro do carro, fui parar no hospital com fortes dores. Aí os fenômenos sempre acontecendo, eu tive dores fortíssimas nas costas e achando que estava com pneumonia, achava que esse menino está passando mal, é pneumonia. Aí a minha avózinha, que ela tinha lá seus santinhos, ela fazia um negócio de uma mediunidade ali, ela sabia que era a presença de um espírito, porque ela já tinha captado a presença dele ali, querendo se comunicar através de mim. Então, as dores foi um fenômeno que participou muito. Se você estiver sentindo dor e não for nada médico, uma dor localizada, é a presença de uma entidade passando a vibração dele de dor. Não é sua, é do médium. Você só está captando a energia dele. Sudorese. Nossa, como eu tive sudorese, principalmente nas mãos. Quando alguns espíritos se aproximavam, na época da faculdade, eu sentia muito suor na mão e não sabia o que era aquilo. Nada mais é do que a aproximação de uma entidade. Ele mostrando que está ali, o fenômeno acontecendo no meu corpo, e eu não sabia. Não era calor, não. Era presença de espírito. Então, suor, principalmente na palma da mão, é um sintoma da mediunidade. Vamos lá. E esse aqui, então, instabilidade emocional. Instabilidade emocional. O médium, quando está muito aflorado, ele não sabe o que é médium, ele parece um louco. A loucura, em sua grande maioria, são médios totalmente incorporados, dando passividade. Então, aquela estabilidade, aquela constante polarização, ora tá bem, daqui a pouco tá mal. Senão ele é bipolar, pode até virar um bipolar, mas de tanta, porque os espíritos ficam anestesiando, perturbando a pessoa, que ele não aguenta aquela perturbação mental. Então as emoções do médium ficam muito afloradas e desequilibradas. Então leva para psicólogo, leva para psiquiatra, faz terapia disso, terapia daquilo, não adianta. Ele precisa educar a mediunidade, ele precisa desenvolver a mediunidade no centro espírita, no centro de Umbanda, ele precisa botar aquilo para fora toda semana, vai botando, como eu botei durante quase 15 anos num centro espírita, botando aquilo para fora, para ter uma certa estabilidade emocional na vida, né, fora do centro espírita, porque não dá, os ataques são muito fortes, mas também tem a parte legal, porque você aprende, também tem os espíritos bons que se aproximam, mas os espíritos bons é uma coisa mais amena, mais fluídica, uma coisa gostosa de sentir. E os espíritos que vêm com o pé na espinha é uma coisa dolorosa, que dá todos esses sintomas aqui. Quando é uma coisa muito boa, você sente um arrepio, uma flagrância, uma coisa, um sentimento bom, ninguém fala que é mediunidade. É uma coisa boa que todo mundo quer. Agora, quando vem com esses sintomas aqui, mais perturbadores, aí sim fica mais fácil detectar a mediunidade. O espírito bom que vem ali, passa uma coisa boa para você, você vai achar que é seu, que você... Nós somos egoístas, nós somos super egocêntricos, então é meu, é nada. Mas ninguém vai nem pensar que é mediunidade. Agora, se você tem uma estabilidade emocional, muitos arrepios, vibrações, dores naquilo ali, vai no médico, não acha nada, é mediunidade. Então vamos lá. Distúrbios do sono. Meu Deus, tomando tarja preta, não aguento mais tarja preta. Quando eu tomava tarja preta, aqueles remedinhos sossega-leão, piorava a situação, porque eu tinha projeções astrais terríveis. Eu era meio que catapultado do corpo, no sentido de que o meu sono não era tranquilo, porque os espíritos se aproximavam, eles mesmos me arrancavam do corpo, puramente mediúnico. O médium, quando ele está obsediado, quando ele está aflorando a sua mediunidade, o negócio está tudo destrambelhado, ele não sabe o que é roda energética, não sabe o que é espírito, que
espiritismo para poder estudar, ele não sabe nada que é fenômeno mediúnico, mediunidade, rodas energéticas, centro de energia, educação da mediunidade. Ele não sabe nada, então o que vai acontecer? Ele vai ter um sono totalmente perturbado, porque os companheiros vão estar ali na beira da cama dele esperando ele sair. Olha só, quando o indivíduo começar a dormir, a gente arranca ele do corpo e faz o que tem que fazer, porque muitas das vezes esse médium aí, ele vem com uma aprovação muito forte e vem com uma carga muito grande de reajuste, né, de reequilíbrio, com muita gente aqui que ele está participando do seu plano encarnatório. Distúrbio do sono é muito comum para o médium. E tem médium que não sabe disso e vive tomando remédio para dormir. Ele só consegue viver de remédio. Remédio para cá, remédio para lá. Se virou um dependente do remédio. Se educar a mediunidade, se desenvolver a mediunidade, estudar sobre a mediunidade, praticar a mediunidade, você não vai de remédio não, você equilibra tudo e você vai ter só um sorriso no rosto. Vamos lá, nosso último. Mal-estar. Mal-estar repentino. O que é mal-estar repentino? É um peso no corpo, um cansaço, aquela coisa assim, enjoo, sensação de desmaio. São sensações mesmo de enfermidade. Parece que você está passando mal, pronto para poder desmaiar. Na verdade, é o desequilíbrio do espírito que acopla no seu campo de energia. Ele já está desequilibrado, então ele dá os arranjos no seu corpo, ele meio que empurra o seu corpo astral para um lado e o seu corpo físico para o outro, né? Você vai para um lado, que é o que você é em espírito, e o seu corpo, né, o avatar aqui, fica desequilibrado e vai para outro. Então, dá esses enjoos, esses fenômenos, e é muito comum para quem está começando a mediunidade não entender. São fortes sintomas da mediunidade. Então, os sintomas que a gente conseguiu detectar são esses. Quando o sintoma é bom, a gente não consegue entender, porque a gente pensa que é da gente. Agora, quando o sintoma é ruim, que parece sintomas da morte, sintomas de doença, e a gente vai ao médico e passa lá o médico lá, ele olha e vê que não tem nada, ele examina aqui, examina ali, examina aqui, não acha nada. O que ele vai encaminhar a pessoa? Ele vai encaminhar a pessoa para um psicólogo. Ele vai encaminhar a pessoa para um tratamento terapêutico. Mas o que o médico precisa é somente isso. Na verdade, duas coisinhas. Ele precisa de desenvolver a mediunidade, desenvolver e educar. Mas como, Cadu? O curso, como eu falei lá no começo, é um curso de o quê? Não é um curso de como. O como é um curso posterior. A gente só está citando, levantando o que gira em torno desse mundo da mediunidade. Agora, como fazer? Eu só vou dizer uma coisa. Estude. Dá uma história, como eu devo estudar? Isso também que é mole, né? Como é que se estuda? Lendo, pesquisando, buscando fontes, né? Precisa buscar. Então, o como a gente não vai passar. Primeiro só o que. O como é para um próximo curso. Vamos agora para as características da mediunidade. São várias. Eu consegui aqui levantar 12 características da mediunidade. Eu vou passar primeiro as 6. Depois eu vou apagar o quadro e magicamente vão aparecer mais 6. Então vamos lá. A mediunidade, ela tem que ter um objetivo, porque tem muito paranormal. Paranormal são aqueles seres, aquelas pessoas que conseguem usar o processo anímico, eles conseguem mover objetos, eles conseguem usar os seus fenômenos de energia com o meandro da mediunidade. O que é isso? Eles são explorados por seres de outras dimensões para usar da sua paranormalidade, para ganhar um dinheirinho, para trabalhar. A primeira coisa que eles falam é que eles não trabalham com caridade, não trabalham com Kardec. Você vai encontrar muito disso de pessoas que jogam cartas, abrem fenômenos bem materiais, usando pêndulos, usando
o objeto que foi, então eles são paranormais, que eles têm um objetivo fora do meandro da mediunidade, vamos dizer assim, com Jesus, com os espíritos superiores. Eles trabalham sem objetivo. Isso é uma característica muito grande da mediunidade. Você vai encontrar muito médium assim. Então vamos lá. Sentimento de vaidade, Cadu. Uma característica grande da mediunidade é que muita gente quer ser médium. Muita gente acha que a mediunidade é um dom. Muita gente quer ter o fenômeno com ela, quer se destacar da multidão. E se enche, não, porque eu sou médium. Eu sou médium espírita. A pessoa fala, eu tenho a minha mediunidade, o fenômeno que passa por mim. A gente não tem nem essas palavras, mas elas passam essa ideia. Então, uma característica grande da mediunidade é ter médiums vaidosos. A gente vai encontrar assim. Aqui não há juízo de valor. Eu não estou julgando se é certo ou se é errado. Eu só estou levantando as características desse mundo da mediunidade. Então vamos lá. Confusão mental, a gente falou um pouquinho no caso dos sintomas. Você vai encontrar muita gente aí perturbada da cabeça, muita gente mal pra caramba, que tem mediunidade, mas simplesmente não sabe, não conhece nada, vive para pagar boleto, copular, ir para a praia, voltar a trabalhar, ver Netflix, voltar no dia seguinte fazer tudo de novo. Né? Quando não é de um dia para o outro, é no meio da semana e no final de semana, que é buscar os seus bens materiais e no final de semana se divertir com eles, sem juízo de valor, mas tem a mediunidade no meio que perturba ela. Ela nunca está bem em lugar nenhum, porque os espíritos estão ali só para perturbar, né? Eu adoro isso, porque eu percebo muita gente assim, e eu vou pegar e falar, é médium? Não vou, não adianta. Se a pessoa quiser que ela busque cursos como esse, ou então venha até mim que a gente estuda, a gente fala, a gente conversa. Mas esperar que eu me intrometa, tem espírito ali cheio de problemática com aquela pessoa, trazer para minha casa? Não. Cada um com seus probleminhas. Vamos lá! Ligação familiar, Cadu. O que é ligação familiar? Ligação familiar nada mais é do que existências planejadas no qual a pessoa vem médium e já vem com a família toda perturbada, como prova que ela vai ter que passar de desenvolvimento da sua mediunidade. Ligação familiar é um problema sério, porque muitas das vezes até o espírito que está ali perturbando ela, que está ali atrapalhando a vida dela, foi um espírito que esteve numa existência anterior com uma forte também ligação familiar, um ex-namorado, né? um ex-filho, um ex alguma coisa de uma existência anterior. Então, uma característica muito grande dentro dos chamados mediúnicos é a ligação familiar. Muito médium junta. E olha só, mas cadê uma ligação familiar? O que tem a ver ligação familiar? Poder, a pessoa quer poder, porque se nasce muito médium junto, não sabem que é médium, aquele mais aflorado sempre vai pedir por uma entidade, vai pedir por uma força externa e vai acabar sendo entendido, porque ele tem a mediunidade e ele tem a forma de se conectar meio que indiretamente com o mundo espiritual e não sabe. Então, a ligação familiar, ela pode ser um problema mediúnico dentro do próprio lar. Mas também a ligação familiar é bem legal, quando a pessoa ela pensa no bem, faz lá o evangelho no lar, ela faz trabalhos voltados não só para ajudar a sua família, mas ela vê a família universal de uma forma mais ampla, mais abrangente, né? de uma mediunidade mais caridosa para o mundo. Então vamos lá. Passando a ligação familiar, a gente tem o uso pessoal intransferível. Parece aquele cartãozinho, né? Só pode você usar, mais ninguém usar. E a mediunidade, mais ou menos isso. A mediunidade, ela vem no corpo como um fenômeno, né? A abertura do seu campo energético para o acesso do mundo espiritual. Você não pode simplesmente pegar e, agora eu cansei dessa mediunidade, eu vou dar aqui pro meu filho, fica um pouquinho com ele aqui, vou passar como se fosse um passe, um reiki para ele. Impossível. Mediunidade é uma coisa pessoal e intransferível. Ela pode cessar, ela pode diminuir, ela pode ser controlada, mas passar para uma outra pessoa,
Ah, pai, me dá um pouquinho dessa mediunidade. Difícil, é como passar saúde. Não tem como passar saúde para a pessoa. Tem como orientar a pessoa a ter mais saúde, mas passar não tem. Então, mediunidade é algo pessoal e intransferível. Gatilhos. Gatilhos é muito importante. A mediunidade, ela... Espíritos, quando se aproveitam das nossas fragilidades, eles acionam gatilhos na gente. Volta lá para a aula de personalidade, foi um pouco antes. Eles abusam da nossa personalidade e apertam gatilhos para que a gente, às vezes até ajuda a gente a evoluir, às vezes atrapalha, porque a gente pode discorrer de movimentos não tão favoráveis em relação a si mesmo e a outro. Um dos gatilhos importantes é o início de uma tristeza que pode cair numa depressão. Quando o gatilho da tristeza ela começa, o espírito vem e aperta cada vez mais para você cair num processo depressivo. Então, muito cuidado com os gatilhos. A mediunidade ela pode interferir no seu processo emocional. Eu vou apagar aqui os 6 e num passe de mágica eu vou trazer mais 6 para a gente. Deixando aqui as nossas 12 características trazidas por mim e pelos nossos amigos espirituais. Foi eles que me inspiraram a levantar essas 12 características. Você vai achar uma coisinha aqui, uma coisinha aí pela web, mas é exclusivo aqui do nosso curso. Como eu falei lá na primeira aula, muitas coisas vocês vão ver inédito aqui no nosso curso. E essas 12 características são 12 características, né, resumidas, consolidadas aqui para o nosso curso. Você pode até ouvir isso um curso ou outro, mas dessa forma, em 12 não. Então vamos lá para as outras 6 características. Cada um animais podem ser médios? Não. Animais não são médios. Médium pressupõe uma inteligência, uma consciência de processamento de informações para uma comunicação. Animal não tem esse processamento, eles não se comunicam com objetivo. Eles se comunicam através do instinto entre eles, às vezes com a gente também, pedindo os animais mais domesticados. Então, animais têm sensibilidade, alguns com uma sensibilidade mais aflorada de sentir o mundo espiritual. Mediunidade, eles não têm. Religião determina o tipo de médium, Cadu? Sim, a religião ela pode tendenciar lá no personalismo, na personalidade, em que tipo de médium você vai ser. Tem médios ocultistas, não é juízo de valor, eu não estou julgando o tipo de médium. Tem médiums por orixás, tem médiums voltados para a caridade, voltados mais para o tratamento humano, sem cobrar nada. Então, a religião, sim, ela tem uma forte influência em que tipo de médium você vai ser. Se você vai ser um médium comum, que vai usar roupas comuns, ou então um médium que vai se caracterizar, por exemplo, uma gira de Umbanda, você vai ter que usar uma roupa própria, com elementos próprios da Umbanda. Você vai trabalhar ali dentro dos fenômenos e das práticas ali da nossa querida e sagrada Umbanda. Você é um médium ocultista que evoca espíritos da natureza, espíritos divindades, o que você pensar. Você também trabalha de uma forma, então a sua forma de doutrina vai determinar que tipo de médium você vai ser. Ou então tem médium que não acredita em religião nenhuma, mas ele faz as suas orações, faz a sua conversa com os espíritos. Esse termo, acho que nem existe, médium ateu. Porque a partir do momento que ele é médium, dificilmente ele vai ser ateu, porque ele acredita em alguma divindade fora da matéria. Então, religião determina médium, sim. Sonho mediúnico, Cadu. Existe o sonho mediúnico? Existem espíritos que influenciam na sua tela mental. Você está ali produzindo imagens para poder ajudar ali no seu descanso, né? Você está sendo energizado, os órgãos estão sendo trabalhados durante o sono, espíritos vêm trabalhando no seu corpo, outros vêm, te arrancam do corpo, e outros vêm e colocam uma tela de cinema na sua frente e ficam imputando imagens ali. A gente não sabe qual é o objetivo disso. Né? Muitas vezes para o bem, muitas vezes para um estudo, mas sonhos é aquela coisa de produzir imagens. Sonho é produção de imagens. Quando você participa de um evento, já não é mais sonho.
Aí já é projeção astral, que pode ter um viés mediúnico, no qual o espírito ainda usa o seu corpo espiritual, você em perispírito, em corpo astral, fazer o fenômeno do outro lado. Olha isso. Isso também é um tema para o nosso segundo curso, o curso intermediário, que é um curso mais além, que se aprofundar mais nisso. A gente não vai falar nisso agora. Sonho, sim, pode ser mediúnico. Tem espírito ali influenciando ali na sua tela mental. Ele abre o seu chakra frontal aqui e fica imputando imagens. Ação humana, Cadu. Espíritos que trabalham na ação humana. Ou seja, eles podem interferir, por exemplo, numa operação de um médico. Sim, influenciando o médico. Mas, Cadu, eles podem interferir num jogo de basquete, num jogo de futebol, colocando a bola dentro de uma cesta, ou então desviando a bola de um gol. Não, o movimento é muito rápido. Os próprios espíritos, uma vez falaram para Divaldo, que não há como fazer isso, porque são ações muito rápidas e são ações materiais que determinam ações materiais, e eles não têm fluido, não têm a matéria astral para poder movimentar, o que eles podem influenciar pessoas a fazê-lo, mas eles interferir magneticamente na matéria, isso é impossível. Mas na ação humana, sim, na ação de decisão de um determinado ato, eles podem dizer se você vai apertar o gatilho ou não, mas eles não puxam o seu dedo. Então, em tribunais, quando fala, eu estava incorporado, foi um espírito que me induziu isso, me induziu aquilo, pura falácia. Você tem o seu livre-arbítrio e você escolheu em fazê-lo. Agora, não foi nem um espírito que te empurrou, ele pode chegar e soprar alguma coisa, te distrair naquele movimento e você não ser atropelado, por exemplo. Agora, ele te empurrar para cima de um carro, não dá. Não dá. Então, ação humana só através da influenciação mental. 24 horas ou 25 horas. Eu até falei aqui, fechando aqui a aula anterior, que o espírito, né, o médium que trabalha, que desenvolve a mediunidade, que pensa nesses assuntos, ele tem que vigiar 25 horas porque ele está sendo influenciado o tempo todo. Se o espírito não está perto, ele pode estar sendo influenciado lá do umbral, né? Que, para quem não conhece, o umbral é uma região de sofrimento, uma região que os espíritos vão lá para equalizar suas energias deletéricas que ficaram aqui na Terra. É também assunto para um outro tema lá no segundo curso que a gente vai fazer, de se aprofundar mais nessas dimensões, né? Então, o médium tem que, além de orar, já dizia Jesus, ele tem que vigiar os seus pensamentos, vigiar, e isso determina que seja 24 horas por dia. Eu diria que é 25, sempre tem uma hora bônus. Fechando aqui as nossas 12 características. Uma das características grandes da mediunidade é o poder do pedir. O que é o poder do pedir? Toda doutrina, toda religião, ela tem o seu processo de comunicação com a divindade. Por mais que não se trabalhe com a mediunidade, mas a mediunidade, ela é o meio de comunicação. Por mais que você esteja numa igreja católica, evangélica, messiânica, a igreja que for, no momento que você estiver juntando as mãos e pedindo para alguma coisa, há uma canalização. Se você for médium, essa canalização se amplia, porque você pode captar espíritos que já estão ali à sua volta. Aí é uma grande característica mediúnica. A oração, um mantra, uma prece, um próprio pedido de ajuda. Se o médium não souber fazer nada, ele não sabe orar, não sabe pedir, não sabe usar de palavras bonitas, um pedido de socorro. Socorro, meu Deus, socorro, alguém por aí. Ele pedindo, ele está emitindo uma onda vibratória, uma onda eletromagnética que alguém vai pegar. A divindade que for dentro da religião dele, que eu não quero fazer juízo de valor, eu tenho o que eu acredito, quando você faz uma oração, ela chega em alguém, em algum lugar, ou então a pessoa está pertinho ali. E às vezes não precisa nem fazer oração nenhuma, também é assunto para um outro curso, né? Mas para quem acredita que precisa pedir ou orar, você vê que dificilmente nos meus vídeos eu começo ou termino o pedido fazendo oração, porque eu sei exatamente, a partir do momento que eu estou
fazendo qualquer tipo de trabalho, já tem algum espírito ligado a mim e eu não preciso ocupá-lo com um pedido, porque ele já está conectado a mim, ele sabe dos nossos interesses e quando a gente começa já é um pedido de ajuda. Então eu me abstenho de muitas orações. Inclusive no centro espírita que eu participo, às vezes se eu pedir, eu sou... Alguém me pede para fazer uma oração numa determinada reunião e a gente faz de acordo com os propósitos ali do centro, as práticas que eles executam, que é sempre começar uma reunião e terminar uma reunião com uma prece, e às vezes eu sou solicitado a pedir. E eu fico achando aquele mecanismo de pedir uma coisa meio estranha, porque os espíritos já estão ali ajudando e a gente vai ter que pedir, mas é como se todo mundo já estivesse fazendo as coisas, alguém vai e te pede para fazer um pouquinho a mais, né? Sem juízo de valor. É importante para um médium que está aprendendo, ele tem que saber, ele tem que aprender a pedir, porque ele não tem essa percepção ainda. Ele tem muita dúvida se tem algum espírito ali, não. Será que tem alguém aqui? Será que não tem? Então pede, é importante. Agora, quando você dá um médium um pouquinho mais evoluído, que é para aula de lá mais para frente, e em outro curso, esse pedido ele pode ser melhorado de uma outra forma, né? Então, para quem gostou, estamos finalizando aqui a segunda aula, essa aqui é a parte 2, falando dos sintomas da mediunidade e das características da mediunidade. Nós elencamos 12 características. Finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai partir... A gente finaliza aqui o nosso módulo 1, né, do curso. E a gente já vai entrar agora no módulo 2. A gente vai terminar aqui. E depois desse vídeo, a gente deve abrir uma live aula conversando com todo mundo sobre os assuntos que foram discorridos nesse módulo, lá do comecinho do despertar da consciência, até aqui fechando esse módulo com as características da mediunidade, que eu acho que todo mundo tem que saber, né? Todo mundo tem que saber que cachorro não é médium, eu acho que todo mundo tem que saber que religião ela vai determinar que tipo de médium a forma como você vai trabalhar, há outras características como o sonho, a ação humana, né? E outros que eu elenquei aqui, as outras 6. Então, espero que você esteja gostando do curso e até o nosso módulo 2, que será apresentado após a live aula de fechamento do módulo 1. Se inscreva lá no Telegram para pegar o conteúdo, que tudo que eu falei aqui está escrito, tem conteúdo, e a gente solta lá testes para a pessoa fazer, às vezes a gente abre para as pessoas comentarem, para as pessoas escreverem, porque o difícil é abrir, aí fica aquele monte de comentário em cima e o conteúdo fica lá embaixo, atrapalha. Eu vou ter que apagar para poder ficar tudo atachadinho, bonitinho, para as pessoas ir coletando as informações. Um curso totalmente grátis, essas informações você vai ter de graça, que é importante para você saber de forma assim ordenada, para que o médium, né, quando acontecer o fenômeno, ele tenha arquivo de memória e acesso. Caraca, Cadu falou isso aqui, ali, aqui, lá, em alguma aula. Eu tenho esses arquivos comigo. Então, obrigado quem ficou e até o nosso módulo 2.